Chegou a hora do quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Todas as quartas-feiras vamos trazer informações para você, consumidor, ficar bem informado na hora de realizar a sua compra e sempre com o especialista, Dr. Maurício Vitor, ele que é muito conhecido pela área do direito eleitoral, mas também é muito competente, muito conhecido, referência nacional no direito do consumidor. Doutor, seja bem-vindo ao Bom Dia Litoral. Obrigado, Pé. Uma honra, um prazer, né? Parabéns por essa novo espaço da TVCI, a toda a direção e a vocês todos da equipe que estão conduzindo aí de maneira espetacular essa nova atração. Muito obrigado, doutor. E já de cara eu quero conversar sobre quais são as principais dúvidas que o consumidor tem e os principais direitos, porque a gente fala, é claro, é extenso, a gente poderia passar aqui o ano inteiro trazendo novidades, trazendo coisas novas, mas tem aquele básico. Qual o principal direito que um consumidor tem na hora de realizar a compra? Ele pode trocar, por exemplo, é um direito garantido a troca de uma peça de roupa, de um sapato em um prazo mínimo? Sim, Pierre. O Código de Defesa do Consumidor, que aliás está completando 30 anos e na data de hoje, inclusive, tá? É uma lei, 8.078 de 1990, promulgada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso no mês de setembro de 1990, programada para entrar em vigor 180 dias após a sua publicação. E isso deu-se no dia 10 de março de 1991. Então, hoje temos 30 anos da legislação consumerista. Essa legislação que prevê, sim, ao consumidor muitos direitos. Direito à proteção à vida, à saúde, à segurança e também em relação às relações de consumo em geral. Como você citou, o consumidor tem direito a uma troca? Sempre. O consumidor tem direito ao arrependimento, tem direito à troca em caso de inadequação do produto, né? E esse prazo é de pelo menos 7 dias, se não houver nenhuma disposição em contrário. Então, o consumidor comprou a mercadoria, verificou que não era aquilo que estava buscando, seja por tamanho, por cor, por formato, ele dispõe de prazo para a troca e é obrigado ao fornecedor ou prestador a fazer essa troca. Agora, doutor, a gente está voltando de um período de lockdown, o comércio teve que permanecer fechado por algumas semanas aqui no litoral paranaense devido a decreto estadual e a partir de hoje volta a funcionar com algumas limitações. Quem realizou aquela compra lá atrás, antes do lockdown, mas porventura não gostou, se arrependeu, não gostou do tamanho, pode realizar a troca agora na volta do comércio, no retorno das atividades? Pode sim, Pierre. O consumidor teve o prazo interrompido, aquele prazo legal para fazer essa troca, né? A opção de troca, em razão de disposição que está acima da pretensão ou possibilidade do próprio consumidor. A loja não tendo aberto, né? Porque o que era obrigatório, inclusive, dados os decretos, era obrigatório estar fechado, aquele prazo, desde o fechamento até a reabertura, não se conta para efeito de trocas. Agora, doutor, temos perguntas de pessoas que enviaram as suas dúvidas aqui para o Bom Dia Litoral. Convido a acompanhar aqui na tela da TVCI qual é a dúvida dessa consumidora. Eu queria saber, porque assim, o meu cartão ele está bloqueado por falta de pagamento, mas eu fui para renovar lá para poder pagar o cartão. Eu fui ao Banco do Bradesco e eles não resolveram a minha situação, mandaram eu ligar no telefone. Já liguei no orelhão, já liguei no celular e não tem como resolver esse problema. Como que eu faço para resolver o problema do meu cartão, para mim poder pagar a conta? E aí, doutor, o que a consumidora deve fazer? Então, Pierre, não é incomum que as instituições de crédito tenham atitudes, às vezes, grosseiras para tentar evitar inadimplemento. Só que essa situação pode ser combatida, sim, pelo consumidor. Ele pode, ele próprio, fazer uma notificação extrajudicial, como pode também buscar pelos serviços de proteção ao consumidor. Quais são esses serviços? Dispõe do PROCON, que é a primeira possibilidade que ele tem de ir reclamar um direito seu. Dispõe do Juizado Especial de Pequenas Causas, onde ele pode ele próprio propor uma reclamação. E há ainda algumas questões que ele pode resolver até pela internet, que hoje é muito comum em alguns serviços. Por exemplo, o portal
consumidor.gov.br, que é um portal disponibilizado pelo governo federal, dentro da legislação do direito do consumidor, e tem ainda a possibilidade de alguns serviços extra-legais. Por exemplo, há um portal na internet que costuma ser muito efetivo para a solução de problemas, e eu aconselho aqui ao nosso telespectador, pelo menos se cadastrar lá para quando for necessário poder usar, que é o reclameaqui.com.br. Eu já utilizei o Reclame Aqui em algumas oportunidades, inclusive em oportunidades em que eu não era respondido pela prestadora de serviço. Através do Reclame Aqui, eu obtive um bom retorno, eu obtive a solução do meu problema. Vamos acompanhar mais uma pergunta do consumidor aqui do litoral paranaense. A loja pode determinar o prazo para a troca de um produto? A gente até já conversou um pouco sobre isso aqui, mas essa pergunta da telespectadora, ela é bem clara. É possível, por exemplo, a loja chegar e falar, olha, você tem um prazo de 5 dias para a troca do produto, sendo que o direito do consumidor garante pelo menos 7 dias. É possível que a loja estabeleça um prazo? A loja pode estabelecer o prazo, mas não pode ser inferior ao legal. Ou seja, se a loja estabeleceu os 5 dias, você não está obrigado a cumprir o prazo da loja. Está obrigado a cumprir o prazo legal. A loja está obrigada a cumprir o prazo legal. Se ela estabelecer 30 dias, que é acima do mínimo legal, do máximo legal, ela está, daí sim, você está sujeito ao prazo da loja e não ao prazo legal. É bom sempre registrar isso. Se a loja ofereceu esse serviço para você, que ela dê um cupom demonstrando isso. Por quê? Porque caso você pretenda ir neste prazo e ela depois descumpra a promessa, ela não estará obrigada a fazê-lo se você não tiver uma prova concreta deste fato. Doutor, o que a gente vê com muita frequência, principalmente em períodos festivos, que o comércio fica mais aquecido, são lojas afirmando que não vão realizar a troca de produtos que estão em promoção. Pode isso? Veja, Pierre, produtos em promoção dispõem de condição especial, né? Normalmente, eles estão incluídos lá em situações de pouco interesse do comerciante. O consumidor não está sujeito a esse tipo de situação. Então, uma imposição que seja feita não trará ao comerciante o direito de impor ao consumidor nada que seja além da lei. Então, ele pôs em oferta, ele precisa esclarecer qual é a condição. Por exemplo, um produto que só tenha aquela peça e por isso está em promoção, o comerciante não estará obrigado a permitir a troca posterior, né? Uhum. Por quê? Ou pelo menos por um igual, né? Porque ele já esclareceu que aquela é a única peça e por isso está num preço menor. Se o consumidor pretender trocar e ele mantém esse direito, ele estará sujeito a uma diferença de valores eventualmente existente entre aquele produto que ele comprou e o que ele pretende trocar em razão dessa disposição especial, devidamente esclarecida ao consumidor antes da compra. Portanto, o consumidor, no mínimo, vai ter direito a crédito na loja, a poder abater em uma próxima Exatamente, no mínimo a essa situação, tá? O que não pode é ser impedido de fazer a troca, mesmo comprando nessas condições. Agora, doutor, muitas pessoas às vezes têm uma reclamação, têm uma queixa referente a alguma compra na loja e aí não sabe como proceder. O que ela deve fazer? Quem procura? Que telefone? Existe um e-mail, algum site que a pessoa pode procurar, além, é claro, do Reclame Aqui? E é preciso pagar um advogado para poder reclamar judicialmente dessa empresa que não prestou o serviço e ela não conseguiu a troca, por exemplo? Como eu disse anteriormente, Pierre, a pessoa pode ela própria efetuar uma notificação ao comerciante, à loja, ao fornecedor, né? Através de um e-mail, né? É bom sempre materializar. Numa ligação, isso não fica concretizado. Agora, se você fizer por e-mail, você tem prova daquele contato. A pessoa, se pretender efetuar uma reclamação em juízo deste fato, nas causas que importem valor de até 20 salários mínimos, ela pode fazer ela própria, na sede do juizado especial. Inclusive, há disponibilização pelo juizado especial civil, em qualquer município que ela esteja, de um formulário para ela efetuar essa reclamação. Isso se transformará numa ação judicial em que ela pode conduzir sozinha, sem a presença de um profissional advogado. Nós aconselhamos sempre a presença do advogado
pela questão do conhecimento técnico específico, né? E existem muitos colegas profissionais especialistas nessa área que podem dar uma assistência ao consumidor, mas muitos curiosos, né, já têm algum conhecimento, de modo que podem eles próprios dirigir-se aos juizados e fazer a reclamação nas causas que importarem até 20 salários mínimos. Dr. Maurício Vitor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no quadro Direito do Consumidor. O aguardo na próxima quarta-feira, sempre bom reforçar, todas as quartas-feiras teremos o quadro Direito do Consumidor. Portanto, se você tem dúvidas, se você tem reclamações referentes a algum serviço que não foi bem prestado, envia para a gente que a gente conversa com o Dr. Maurício Vitor até quarta-feira da semana que vem. Até quarta. Prazer, Pierre. Um abraço.